Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você agora, nesse momento, onde você estiver. Que a manifestação de Deus, do Espírito Santo, desse Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, possa chegar agora na sua casa, no seu lar, onde você estiver, no seu trabalho, em qualquer lugar da sociedade. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso chegue na sua casa, na sua família, que a graça salvífica, essa graça que traz a salvação. A Bíblia fala que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. As boas obras, elas foram feitas para nós andarmos nela. As obras que eu pratico como homem, na sociedade, como pai, como funcionário, em qualquer empresa, né? Então, elas glorificam a Deus, ela mostra que aquela pessoa, ela tem atitudes, ela pratica as obras dela em conformidade com a vontade de Deus. Efésios 2:10 fala que as boas obras Deus fez ela, já colocou, né, no planeta, como planeta, água, comida, bebida, vida social, para glorificar. Então, as obras que eu tenho, elas glorificam a Deus, elas não trazem sobre a minha vida salvação, né? Mas é através dela as pessoas olham e, através das nossas boas obras, elas refletem a presença de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus. Nós vemos isso, né? Vemos isso na pessoa de Jesus. Né? Quando Jesus esteve no planeta, ele viveu 33 anos e 3 anos de ministério. E Jesus sempre fazendo a vontade de Deus, andando de acordo com a vontade de Deus, buscando a Deus em oração, sendo um homem íntegro na sociedade, praticando as boas obras. Nós vemos Jesus, né, diante das pessoas, sempre estendendo a mão e praticando o bem. Ele é o exemplo número um, ele é o exemplo maior para todo aquele que entregou a sua vida, serve a Deus, acredita em Deus, anda em novidade de vida, se tornou filho de Deus, né, pela entrega sua de vida e obediência a Cristo. Então nós devemos imitar a Cristo. Então a gente que estuda e pesquisa muito a palavra de Deus, a gente vê dentro de contexto religioso, mesmo de igreja, instituição religiosa, as pessoas sendo rotuladas como cristão, e você olha para a prática, para a atitude, para as obras e negam a eficácia, né? Então Jesus falou assim: como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Então, isso Jesus direcionou essa palavra para as pessoas religiosas da sua época. Então, é muito sério, é muito importante, assim, as minhas atitudes, a maneira de eu ser. Lógico que eu nunca vou ser uma pessoa perfeita, de maneira que muita gente quer enxergar, né, um cristão, mas eu devo andar de maneira coerente com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu aprendo, com aquilo que eu vejo, através da palavra de Deus, dos ensinamentos de Cristo. Então, esse texto que eu citei aqui de Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10, que o 8 fala que pela graça, pelo favor, né, pelo cáris, pelo favor imerecido desse Deus bondoso, misericordioso, que as suas bênçãos, que a sua misericórdia se renovam a cada dia. Então é por este fato que eu sou salvo. O ser humano nunca, e a gente vê muitas religiões ensinando, né? Faça isso, faça aquilo, judie do seu corpo, ande não sei quantos quilômetros, carregue uma cruz, ande de joelho. Então a Bíblia não fala nada disso, isso são tradições religiosas. Para você ser salvo, a Bíblia fala assim: crê no Senhor Jesus. Né? Romanos capítulo 10, versículo 9, fala assim: com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A salvação da parte do ser humano, implica em arrependimento e fé. Da parte de Deus é graça, é favor imerecido, é bondade, é amor incondicional. Né? O texto bíblico que resume tudo isso é João capítulo 3, versículo 16, que diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se vê que Deus sempre ama, ensina o homem a amar. O homem, ele vive em ódio, em aborrecimento, em amargura, se sente mal, age de maneira mal, porque ele não obedece os ditames da palavra de Deus e a vontade de Deus. Porque Deus, desde que a gente lê a palavra de Deus em Gênesis, lá no início, a gente vai vendo, através das narrativas bíblicas, as histórias dos personagens bíblicos, sempre Deus falando, entrando em comunhão com o homem, né?
para manifestar o seu poder, a sua graça, o seu amor, a sua salvação, as bênçãos de Deus, né? A gente vê lá em Deuteronômio, no capítulo 28, as bênçãos do Monte Gerizim, Deus falando para o povo de Israel, eis que coloco diante de ti o caminho da bênção e o caminho da maldição. Então, é a escolha do ser humano, é aquilo, é a volição, a vontade. Do que você tem vontade, meu irmão? Do que você tem vontade, minha irmã? Meu amigo que me acompanha, que acompanha o café aí com Noronha, aquilo que está dentro de você, a vontade é fazer a vontade, é buscar a Deus, é fazer a bondade, é praticar boas obras, ou dentro de você aspira ódio, rancor, mágoa, ressentimento, você fica infeliz de ver a felicidade alheia, né, que a gente vê hoje na sociedade, a sociedade bem mais vista por causa das redes sociais. Então, ser feliz com a felicidade alheia. Todo ser humano tem direito de ser feliz, né? E a gente vê as pessoas felizes de várias maneiras. Agora, eu me implicar com isso, ficar aborrecido, ficar irado, iracundo, ficar uma pessoa ranheta, ranzinza, com autopiedade, né? Se depreciando como ser humano. Não, eu nasci para se lascar, eu nasci para tomar naquele lugar mesmo. Não é assim, não, meu amigo, minha irmã. A Bíblia é bem clara quando fala que o sol nasce sobre a cabeça de todos, a chuva nasce sobre a cabeça de todos. Tem um versículo na Bíblia, eu estou com ele aqui, é Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aí a frase minha, né? Não espere acontecer, faça acontecer, você pode. A gente fala assim, mas não tem oportunidade, eu não tenho din-din. Faça acontecer, você está vivo, você está respirando, você está caminhando, você pode ir para frente, você pode dar um passo a mais, né? Praticar isso que Deus está pedindo, as boas obras. Deus quer que a gente pratique as boas obras, que as boas obras refletem no nosso ser, que a gente tem algo de diferente, alguma coisa aconteceu em nossas vidas, aquela pessoa é diferente. Você olha e fala, não, aquela pessoa é diferente, tem algo de diferente naquela pessoa, né? O que que é? É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador dos céus e da terra que está morando dentro do coração daquela pessoa, né? A Bíblia fala assim, filho meu, dai-me o teu coração. A Bíblia fala assim, em Apocalipse, no capítulo 3, eis que estou à porta e bato, né? Qual a porta? A porta do nosso coração, abre o seu coração. O ser humano abre o coração dele para tanta coisa ruim, é bebida, é droga, é vida perversa, vida promíscua, ficar sendo uma pessoa maledicente, falando mal das pessoas, criticando todo mundo. Não, abra o seu coração para Deus, para a palavra de Deus, para receber aquilo que Deus tem para dar para você. Deus tem muitas bênçãos, né? Deus tem paz para dar. Olha, escute, a paz vale mais que o ouro de todo o planeta, de tudo que todo ouro que está aqui embaixo da terra, né? Como que é que fala? Negócio de onde as pessoas descobrem o ouro, descobrem tanta coisa, né? Como eu esqueci o nome agora, não me lembro. Então, mas eu sei que debaixo da terra tem muito ouro, encontra-se muito ouro, tanto é que as pessoas procuram. Uma época era estava em serra pelada, né? As pessoas estão sempre garimpando, buscando o ouro. Então, é isso, sabe? Então, o segredo de viver bem, às vezes a gente pensa que está em ter dinheiro só. E a vida funciona só pensando no dinheiro, vivendo, acorda pensando no dinheiro e dorme pensando no dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado adquirir bens materiais, é pecado você colocar o coração. O Senhor Jesus falou para a gente juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Quando ele falou isso, fala assim, parece que é meio ilógico, é meio paradoxal no céu. É fazer a vontade de Deus, é crer num Deus Criador, um Deus Todo-Poderoso, que está no céu, se assenta no terceiro céu, né, que é a sua morada, e de lá ele contempla os moradores da terra, né? Provérbios capítulo 15, versículo 3, fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando. Então Deus nos contempla, não é só onde você entra numa empresa, num banco, no supermercado que tem a câmera, né, filmando, sorria, você está sendo filmado. Então Deus te filma também, Deus te vê, ele tem a onisciência, a onipresença, ele pode estar em todos os lugares. Daí a gente ser uma pessoa coerente, consistente, fugir da hipocrisia. A hipocrisia é uma obra da carne, que ela está na nossa natureza humana, nessa natureza má, caída,
que é rebelde contra a vontade do Criador. Nós, através de Deus, do seu Espírito, da sua palavra, do conhecimento da palavra de Deus que nos esclarece, que nos liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você vai ser abençoado. Você precisa crer e acreditar. Mas quando fala em ser abençoado, esquece esse negócio de só carro, casa, bens materiais. Ser bênção é estar em paz com Deus, ser reconciliado com Deus, receber o perdão de pecados. Aí você andar em novidade de vida, aí o que vem é lucro. A Bíblia é clara em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você olha para os personagens bíblicos, desde lá, vamos citar ali Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, não foram homens perfeitos, foram homens que erraram na presença de Deus, desagradaram a Deus, mas nós vimos que eram homens que colocavam a vontade de Deus, acreditavam em Deus em primeiro lugar. Daí a promessa de Deus acompanhar esses homens. Né? A gente vê em Noé, a gente vê em Abraão, a gente vê em Isaac, a gente vê em Jacó, a gente vê em José, a gente vê em Moisés, a gente vê em Josué. Então, nós devemos olhar para a palavra de Deus, observar esses homens como exemplos, não um exemplo perfeito. Perfeito foi o Senhor Jesus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imaculado, aquele homem perfeito, santo, puro, que foi levado para uma cruz. E que naquela cruz, ele trouxe a redenção e a reconciliação para a minha vida e para a sua vida. Por isso que aquele que está em Cristo deve andar em novidade de vida, ter um culto racional, que nós somos templo e morada do Espírito Santo, acreditar nas promessas de Deus e praticar as boas obras, como Efésios capítulo 2, que eu falei aqui, no versículo 10, fala que as boas obras, Deus, o Criador, ele já fez, ele já planejou, ele já deixou feitas as boas obras para a gente andar nela. Daí a gente descobrir quais são as boas obras. Para mim, logo que me tornei cristão, era ter uma família, né? Eu cresci sem família, né? E eu acho tão bonito a família que tem a bênção de Deus, né? Que Deus fez a família, fez o homem e fez a mulher para povoar a terra e para ter comunhão e para viver em novidade de vida e para ser abençoado, para andar na presença desse Deus criador dos céus e da terra. Então é isso, essa palavra que eu tinha para você nesse dia é essa, né? Não espere acontecer, faça acontecer. Como? Praticando as boas obras, buscando a vontade de Deus, acreditando em Deus, né? Confiando em Deus. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos buscar em Deus, vamos crer em Deus, vamos confiar em Deus, depositar a nossa fé nesse Deus vivo e verdadeiro, não em objeto, não em crenças, né? Não em mitologia, não em lendas. Acreditar em Jesus. Filho de Deus, o Salvador do mundo, o reconciliador, que trouxe paz, comunhão, redenção, salvação, vida eterna, que nos deu o Espírito Santo, esse Jesus maravilhoso, né? Todas essas promessas que eu acabei de citar, Deus tem para a sua vida. Por isso que ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou uma testemunha viva, eu não sou aquela testemunha que bate de porta em porta, eu sou uma testemunha viva, que Deus perdoa os pecados, que Deus nos faz andar em novidade de vida e que Deus acrescenta em nossa vida tudo aquilo que vai edificar a nossa vida. Deus não coloca nada que vai atrapalhar, Deus coloca aquilo que vai edificar. Colocou a salvação, colocou seu Espírito Santo, me deu uma esposa de presente e me deu 2 filhos. E eu tenho buscado esse Deus na minha vida, né? Eu enfrento crise, enfrento adversidade, como qualquer ser humano enfrenta. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas eu creio nele, eu acredito nele, e eu tenho certeza que ele anda comigo, de mão dadas, na minha casa, na minha família, em qualquer lugar que eu estiver na sociedade. Se Jesus está me acompanhando, me dirigindo, para que eu seja abençoado e ande em novidade de vida. Vamos praticar as boas obras, fazer a vontade de Deus, não crendo que essas boas obras vão trazer salvação, mas elas vão nos edificar, e vão mostrar para as pessoas que estão vendo a gente como seguidor de Cristo, que Jesus é verdadeiro, que Jesus é real, que ele é o Salvador, que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele está à direita de Deus, vendo, nos observando e intercedendo para o Pai sobre as nossas vidas, a minha vida e a sua vida. Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa e a sua família, que você possa ser edificado através desta palavra. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Não espere acontecer, faça acontecer. Deus abençoe.